Olá, 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 cherries! Tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, eu queria falar um pouco para vocês sobre... Tem até um conteúdo no nosso e-book que fala um pouco sobre isso, que é a questão de que a vida imita a arte, né? Eu tava aqui ouvindo umas músicas aqui em casa, né? Ouvindo umas músicas meio melancólicas até, e aí, assim, quando você percebe, você imerge aí num mar de pensamento, né? E é muito doido como funciona a mente. E aí eu tava aqui pensando tal, e pensando em movimento cultural, porque, tipo, essa questão, essa relação de, sabe, a melancolia, ou a euforia, ou o romance, o terror, enfim, o quanto esses temas, eles causam emoções na gente, né? E essas emoções começam a despertar ali vários pensamentos, várias ideias, vários sentimentos, lembranças, muitas lembranças começam a acontecer, né? Começam a pipocar na nossa cabeça, e, enfim, é um negócio muito doido. E aí eu pensei assim, pô, eu vou falar um pouco sobre a questão de que a vida imita a arte, porque essa frase, ela é muito profunda, né? E aí a gente entra um pouco no aspecto cultural da sexualidade. Quem não acompanha, não leu o nosso e-book ou não assistiu o nosso vídeo introdutório sobre a sexualidade dentro de si, eu vou só fazer uma explicação rapidinha aqui, bem básica. Sexualidade não é sexo, tá, gente? A gente não fala de... Lógico que entra o contexto de sexo, entra dentro da sexualidade, mas o significado da sexualidade na verdade, é o desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Ou seja, eu sou um ser sexual, vocês são sexuais, todos os seres humanos são seres sexuais. Então, desde o nosso nascimento até a nossa morte, a gente vive em prol da sexualidade, a nossa sexualidade. Sexualidade como gênero, como homem, como mulher. Sexualidade como gênero, não opção sexual. Opção sexual é outra história, é outro contexto. Sexualidade em questão de gênero masculino e feminino, e essa sexualidade ela entra dentro de um contexto biológico, psicológico e cultural, ou seja, biológico em relação ao físico, né, ao corpo físico, o psicológico em relação à mente, como que a nossa mente se desenvolve em termos de de desenvolvimento de autoimagem, de autoestima, de quem nós somos, entender quem somos aqui dentro e como que a gente reflete isso para o mundo externo e como o mundo externo reflete o nosso interior. E na questão cultural, como que a sociedade, né, a cultura se comporta em relação a essa força, esse libido e esse desenvolvimento de características femininas e masculinas, e enfim, só uma introduçãozinha básica, mas voltando para o assunto. Aí eu tava aqui pensando, né, a vida imita a arte, e como que isso reflete, né, na nossa mente, na nossa psicologia? Eu tava ouvindo umas músicas aqui um pouco melancólica, né, e aí eu comecei a pensar comecei a refletir sobre a minha vida, pensar em momentos que eu já passei, situações que eu já vivi em relação à família, muito em relação à família, porque sexualidade psicológica ela tem muita relação com a família, né? Em até um vídeo que eu fiz, eu falei sobre o que Freud falava, né? Que ele percebia muito na clínica, né? Analisando alguns pacientes, ele começou a perceber que existia uma fonte em comum entre todos os pacientes, é que a gente acha que às vezes os problemas que a gente tem hoje na vida adulta é porque as coisas aconteceram na vida adulta, mas na verdade não, os problemas que a gente tem na vida adulta são trazidos do desenvolvimento de quando a gente era criança. Então às vezes muitos problemas que a gente tem base familiar, tem base familiar no sentido cultural também, que a gente acaba carregando na nossa fase adulta, e até, enfim, a gente, até a nossa morte, a gente acaba carregando aí alguns problemas que foram construídos ou desenvolvidos lá atrás da nossa infância, né? E aí eu aqui ouvindo as músicas e tal, e eu comecei a pensar, gente, como é importante às vezes, sabe, a gente trazer esse aspecto cultural e fazer uma análise da cultura
e até pegar movimentos artísticos, né? Porque a arte, ela imita, a vida imita a arte, no sentido de que os artistas, né? A arte, ela se expressa de uma forma muito singular, no sentido de acaba expressando sentimentos que todos nós temos em comum, mas às vezes a gente não consegue fazer essas reflexões, às vezes a gente está tão imerso na nossa vida, tão imerso nos nossos problemas, nos nossos pensamentos, nas nossas rotinas, hábitos do cotidiano, que a gente não consegue parar para fazer uma reflexão sobre aquele turbilhão de sentimento que está sendo gerado dentro de nós, aquele turbilhão de pensamento, como que eles refletem, né? Eles acabam refletindo e como que a gente se expressa às vezes para outro, né? Para outras pessoas, sejam relações familiares, relações de amizade, relações afetivas, relações sexuais, enfim. Como que a gente acaba deixando passar alguns fragmentos desses sentimentos, desses pensamentos, porque a gente está imerso numa rotina, e aí a arte, nossa, cara, como a arte ela tem um papel importantíssimo e fundamental, porque a arte ela faz o quê? Ela pega todo o contexto da cultura, todo o contexto social, né? Ela pega aquele problema que existe socialmente, e as pessoas e alguns artistas conseguem captar, né, esses pensamentos aleatórios que estão surgindo, mas que é uma rede de pensamento, né? As pessoas num coletivo estão se sentindo tristes, as pessoas num coletivo estão se sentindo sozinhas, as pessoas num coletivo estão se sentindo amadas, as pessoas num coletivo estão desenvolvendo aí uma sexualidade absurda. E aí esses caras, né, essas mulheres, esses artistas, eles conseguem pegar todo esse contexto que está sendo vomitado na sociedade de uma forma que ninguém consegue limpar essa bagunça, e aí eles conseguem trazer e transformar isso numa forma que a gente consegue assimilar, que é o que? A arte. Então aí é filme, aí é teatro, é música, é desenho, poesia, todas essas coisas, tudo isso que é considerado como arte, como cultura, é incrível, porque conforme a gente vai caminhando dentro de movimentos culturais nossos, assim, eu sou uma pessoa que eu sou do movimento gótico, um exemplo, né? Eu sou do movimento gótico. Cara, existe uma característica dentro do movimento gótico, existe uma característica nesse movimento que ele expressa uma ideia. Então, assim, movimentos culturais, movimentos artísticos, movimentos sociais, lugares onde que muitas pessoas se reúnem, existe uma ideia e a gente se aliena a essa ideia, né? O que é ser alienado? É você se alienar de uma ideia de uma outra pessoa, de uma outra entidade, algo que está fora de você. Não um pensamento seu, uma coisa que você pensou e desenvolveu. É uma coisa que já foi pensada, já foi desenvolvida, e você faz o quê? Você se identifica com isso. Então, nessa identificação, você acaba se alienando nessa ideia. E aí você corresponde junto com a ideia desse grupo, né? Desse grupo social. Então, voltando, vamos supor, eu sou gótica. Então, eu tenho a tendência de me vestir igual àquele meio cultural. Eu tenho a tendência de ouvir as mesmas músicas que aquele movimento cultural e me identificar com as músicas. Então, você escuta as músicas e você se identifica, porque você vê a sua vida ali, você faz um reflexo seu dentro daquilo. E esse é só um exemplo, né? Eu tô falando um movimento gótico, mas poderia ser um movimento do funk. É a mesma coisa. Existe uma tendência dentro desse grupo social, existe uma tendência dentro dessa arte, e essa arte, ela tá expressando um sentimento que é seu. Ela tá expressando uma coisa que tá dentro de você. Então, eu vou até fazer uma menção aqui. Vamos pegar um pouco o sertanejo, né? O sertanejo universitário, enfim. A galera gosta muito, escuta muito, mas escuta no sentido de diversão, né? Eu gosto, tá? O meu estilo musical, beleza, eu gosto, ok, bacana. Mas, cara, se você parar pra prestar atenção nas músicas, por que você gosta dessas músicas, entendeu? Por que ela é importante pra você? Por que você se expressa com ela? Por que aquilo toca você? Porque dentro daquela ideia que está sendo transcrita, seja em investimento, em palavras, né? A letra das músicas, ela está expressando algo que está dentro de você. Ela está expressando, é uma manifestação sua.
Você só se alienou a essa ideia, né, desse grupo social, desse grupo cultural, porque você pensa igual a esse grupo, porque você tá dentro desse grupo, você está inserido dentro desse grupo. Então, por que eu tô falando isso? Porque, cara, se você quer se identificar, se você quer entender o que tá acontecendo com você, basta a gente olhar para nós mesmos no sentido de o que eu gosto. Quais são as roupas que eu uso? Meu, vocês não fazem ideia do quanto estudar as roupas que a gente usa diz muito sobre nós mesmos. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, sei lá, não sei, eu gosto muito de usar roupas fechadas, né? Roupas que não mostrem muito o meu corpo, que sejam mais fechadas, mais longas, uso mais calça, enfim. Isso tá dizendo muito sobre você. Tá dizendo que você é uma pessoa que você não tá se abrindo pro mundo, você tá fechado dentro de você. Você não quer se expor, você não gosta de se expor. Enfim, são observaçõezinhas. Nossa, gente, pequenas observações, são detalhezinhos que fazem toda a diferença para um autodesenvolvimento, de você se autoanalisar, de você se olhar, entender o que você gosta de ouvir, o que você tá ouvindo. E, meu, uma coisa que eu acho, assim, mágica, essa é a palavra que eu vou usar, né? Porque é assim que eu gosto de expressar. Eu sou uma pessoa muito expressiva, eu gosto de expressar. Então, meu, é mágico, é mágico, é mágico, é mágico. O quanto ouvir música assim, nossa, abre assim um mar de pensamento, um mar de ideias. Sabe quando você tá sozinha assim na sua? E você fala, meu, quero ouvir essas músicas. Mano, ela te influencia demais. Influencia muito seus pensamentos. E aí, aquilo que tá guardado, que às vezes a gente nem sabe que existe, que a gente fala, não, tem que fazer autoanálise minha, eu tô bem, eu não tem nada não aqui, tá tudo certo, tô toda resolvida. Põe uma música ali um pouquinho mais tristezinho, presta atenção na letra da música. Meu, começa a vir assim, ó. Pensamento, sensação, sentimento, coisas do passado, coisas que você nem sabia que tinha te magoado tanto e, na verdade, você lembra assim do nada. Nossa, lembrei disso do nada, não é do nada. Tava guardado e tá sendo exposto agora. Pega esses pensamentos, sabe? Pega esses pensamentos. Se for o caso, anda com um bloquinho de nota do lado, ou se não com o celular mesmo. Cria um grupo no WhatsApp e o grupo só tem você no seu grupo lá, sabe? Grupo eu mesmo e eu. Então, eu tenho um grupo desse, ele é fantástico, eu guardo várias coisas naquele grupo. Mas enfim, cria esse grupo e faz anotação lá, assim, nossa, lembrei do dia que minha mãe me deu um tapa quando eu era criança porque eu tava, sei lá, porque eu peguei o bombom na minha irmã e ela brigou comigo, me deu um tapa e isso me marcou. Por quê? Por que te marcou? Por que você tá pensando naquilo? O quanto aquilo te marcou? Eu acho que é um exemplo bem chulo que eu usei agora. Mas a ideia é justamente essa. É você entender por que algumas coisas te marcam. Por que algumas coisas você se sensibiliza com algumas situações suas. Por que determinadas palavras ou determinados gestos ou determinadas qualquer coisa mexe com você. Isso é entender sobre você. Isso é sexualidade. Sexualidade não é sexo, só sexo. Vamos falar de sexualidade? Vamos falar de sexo, então. Não é só sexo. É entender quem é você. É entender quem é você e em que aspecto isso tá mexendo com você. E quando a gente fala de sexualidade e sexo, né? Aí a gente tá falando de o quê? De aspecto biológico, porque a gente tá falando de corpo físico, entendeu? De sexo mesmo, ir lá e prazer do corpo, e estímulos corporais, e enfim, hormônios que mexem e alteram a nossa sensibilidade. Aí é aspecto biológico, mas aí tem o aspecto psicológico, entendeu? O quanto a ideia das outras pessoas afeta a minha mente, o meu pensamento, o meu padrão de comportamento, né? Como que eu faço para identificar isso? E aí entra o aspecto cultural. Por quê? Porque a cultura te influencia, a sociedade te influencia. Então, o ambiente cultural onde você está inserido no momento, ele está te influenciando. Inclusive, o ambiente familiar. Gente, é impressionante o quanto o ambiente familiar bloqueia a gente em muitas coisas, sabe? Às vezes você é uma pessoa que você tem uma ideia, você tem uma vontade, você quer viver a sua vida de uma forma totalmente sua. E ok, é sua, você quer viver desse jeito.
só que a família te influencia, sabe? O padrão da família te influencia, a forma como seus pais pensam te influenciam. Às vezes tem muitas meninas, né, que são, inclusive, ai, nossa, desculpa. Tem muitas meninas que às vezes têm muito problemas, né, em relação ao pai ou à mãe. Por quê? Porque estão numa nova geração, entendeu? Numa geração onde essa geração nova, ela tem outros pensamentos, ela tem outras prioridades, ela quer viver outras experiências, ela quer fazer outras coisas. E a geração dos nossos pais, né, a geração passada, ela tem uma outra mentalidade, uma outra cabeça, uma outra educação, e essas gerações ficam entrando em conflito o tempo todo. E aí tem essa questão de hierarquia, sabe? Ah, porque o pai e a mãe mandam e o filho abaixa a cabeça e pronto, acabou. E é isso que as pessoas contestam muito, sabe? E o respeito, sabe? O respeito de liberdade de expressão. Eu não posso ser quem eu quero ser, eu não posso ter o gosto que eu quiser ter, eu não posso fazer o que eu quero ter. Se você não vai deixar eu fazer, então eu vou me revoltar, porque é o que eu tenho pra fazer. Faço o quê? Me manifesto. E, cara, enfim, já tô explanando demais aqui, mas a ideia é essa, entendeu? A ideia é: observe o meio cultural onde você está inserido. Que música que você gosta? Que tipo de roupa você gosta? Que tipo de estilo você gosta? Quais são os tipos de tatuagem que você gosta? Enfim, são coisas pequenininhas que a gente vai inserindo no nosso corpo, que a gente vai inserindo em nós, que na verdade são máscaras que a gente vai colocando, mas não pense máscara só como uma coisa ruim ou negativa. Máscaras no sentido de você vai atribuindo adjetivos dentro de você para poder fazer o quê? Para você se auto-reconhecer. Então é para você: eu sou gótica, então eu não vou acordar de manhã e tá vestido, sei lá, com uma burca. Não faz sentido. Eu sou gótica, eu não, entendeu? Não tem sentido nenhum. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me vestir de acordo com o meio social que eu acho que eu estou inserida. Daquele meio social onde eu consigo me autoafirmar como sendo eu mesma. Que é como? Com roupa preta, cabelo preto, melancólica, andando no escuro, enfim. Dentro do seu movimento social, você sabe quais são as atribuições que você se identifica. Então, pega essa oportunidade, pega essa dica aqui, ó, e já começa, pega lá, monta lá o grupo no WhatsApp, ou senão pega o caderninho e escreve lá o que você gosta de fazer, o que você gosta de ouvir, como que isso te influencia e por que isso tá te influenciando, e isso tá certo, eu quero continuar desse jeito ou não, eu quero mudar. Cara, é oportunidade para você começar a pegar onde que você se encontra, aonde que você tá, e começar, ó, dar uma guinada na sua vida. Se você quiser ou não, claro, ou você pode só se identificar e bater palma e falar: nossa, eu tô amando o lugar onde eu tô, porque é exatamente onde eu queria estar. Você também tá tudo certo, tá tudo legal, belezinha? Mas é isso aí, meninas, força, cherries, tchau, tchau!